Eu gostaria de apregoar nesta noite sobre oportunidade. Esta palavra que é oriunda do latim, que significa favorável, adequado, desejado. Ter oportunidade é ter uma chance ou chances. Ter oportunidade é ter ocasiões, é ter ensejo. E o pensador já diz que a vida é de oportunidades. E eu fui a pensar, a buscar alguns pensadores a respeito desse tema. E alguns dizem que algumas oportunidades são únicas. Então você aproveita ou desperdiça elas. Algumas oportunidades são únicas e elas virão na sua vida. E quando elas surgirem, ou você vai aproveitar ou você vai desperdiçar as oportunidades. Outro diz que as oportunidades são como o pôr do sol. Se você esperar demais, vai perdê-las. Então, irmãos, a oportunidade é algo concreto e real na vida humana. Muitas pessoas hoje estão vivendo bem no tempo presente, têm uma vida estável, são bem-sucedidas, têm paz, outras são salvas, algumas estão vivas, porque aproveitaram oportunidades que tiveram lá atrás. As oportunidades vieram para elas aproveitaram, tomaram a decisão certa e desfrutam hoje, no tempo presente, das oportunidades que elas tiveram. Seja no âmbito profissional, seja na questão familiar, seja até na vida espiritual e ministerial. E em contrapartida, irmãos, o nosso futuro, o dia de amanhã, poderemos viver melhor, poderemos ter estabilidade, ter uma carreira bem sucedida, se aproveitarmos as oportunidades que tivermos hoje. Se tivermos a maturidade e a sabedoria de aproveitar as oportunidades do tempo presente, vai refletir no tempo futuro. Só que nem todo mundo aproveita as oportunidades da vida. Outras pessoas que eram para estar vivas e não estão, que eram para estar bem e já não estão, algumas que já estão condenadas, não souberam aproveitar das oportunidades, vivem deprimidas, frustradas na vida presente, irmãos, porque a oportunidade veio também para elas, mas elas não souberam aproveitar, deixaram escorregar, como diz o pensador, pelos dedos das mãos e perderam as oportunidades. Deus falou muito forte ao meu coração esta semana a respeito de oportunidades. Eu acredito que Deus dará oportunidades para você que está me ouvindo nesta noite. Tem oportunidades de Deus para as nossas vidas. E Deus já está abrindo. Deus já está falando. Deus já está anunciando para nós. Para que nós não venhamos perder desapercebidos as oportunidades que Deus tem para as nossas vidas. Isaías, ele vai falar sobre isso. Isaías 55, o profeta está convidando a nação. O
povo de Israel. O versículo nós lemos fala para buscar e invocar ao Senhor enquanto se pode. Esse versículo faz parte desse capítulo, e isso que o profeta está dizendo é um convite urgente para a nação de Israel. Buscai, o versículo diz: buscai, invocai, está no imperativo, irmãos. O texto não diz assim: olha, Israel, nação de Israel, povo de Deus, vocês buscarão, vocês invocarão a Deus. Não fala do futuro, fala buscai e invocai ao Senhor. Ou seja, o profeta estava convocando a nação de Israel para buscar o Salvador e a salvação, não no futuro, não no dia de amanhã, não no porvir e nem depois, mas como que Isaías estivesse dizendo: olha, buscai e invocai a Deus. Quando, Isaías? É logo, é hoje, é imediatamente, é depressa, é rapidamente. Buscai a Deus e invocai-o sem demora. Escute, esta palavra é de Deus para as nossas vidas. Você não pode deixar para amanhã, você não pode deixar para depois, você não pode dizer: eu vou pensar nesse convite, nessa proposta, nesta convocação. Não, o texto diz: faça isso hoje, enquanto você pode buscar a Deus, esteja fazendo isso no tempo presente. E oportunidade, como falamos, irmãos, concernente à salvação, é o que o texto está falando. Oportunidade concernente à salvação. E isso o texto vai nos dizendo: quem não tem o nome no livro da vida, quem está afastado, com a aliança quebrada, e fica prorrogando, deixando para depois, prolongando, adiando essa renovação de aliança, essa entrega à pessoa do Senhor Jesus, não pode deixar isso para depois. Porque, irmãos, é até uma presunção humana. Como Tiago diz lá, que aquele que fala assim, que é pecado, aquele que diz assim: eu vou fazer algo amanhã, sem colocar Deus no meio. Às vezes é uma presunção humana, a pessoa diz: eu não quero hoje, eu vou deixar para amanhã. Eu não quero agora na minha juventude, eu vou deixar para minha velhice. Quem é que tem o controle e o domínio dos dias e dos tempos da vida? Ninguém. E a mensagem é essa. A palavra de Deus é qual, pastor? Para oportunidades de salvação. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, ou do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A ordem bíblica, a palavra de Deus é essa: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, ou se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. A palavra de Deus não é para que as pessoas deixem para depois. Esse versículo de Hebreus 3,7 significa que quando o Espírito Santo fala, que quando o Espírito Santo convida, que quando o Espírito Santo chama, não se pode endurecer o coração. Quando o Espírito Santo fala, quando o Espírito Santo convida,
vida, quando o Espírito Santo chama, não se pode resistir, não se pode teimar, não se pode recusar, irmãos, ao chamado do Espírito de Deus. E por que não se pode, pastor? Porque primeiro, o Espírito Santo é Deus. Sendo Ele Deus, é exigido da criação a obediência. Segundo lugar, porque não se deve resistir, teimar, recusar, endurecer ao convite do Espírito Santo. Porque segundo, o Espírito de Deus é onisciente. Ele conhece o futuro, Ele conhece o amanhã. E se Ele está convidando alguém hoje para se render, para se entregar, para confessar ao Salvador, é porque Ele está querendo livrar tal pessoa da condenação futura. O Espírito, Ele é onisciente, Ele sabe. E quando Ele chama, quando Ele convida, Ele sabendo do que vai suceder e acontecer no tempo futuro, coisa que nós não sabemos, mas Ele sabe, que devemos nos render e entregá-lo. Queria eu que você trouxesse nesta noite pelo menos um descrente para estar ouvindo a palavra de Deus. Gostaria, Deus, se eu e você tivesse convidado pelo menos uma das pessoas que nós trabalhamos, que nós conhecemos, que nós estudamos, da nossa família, para vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus hoje, para que ela soubesse que Deus está os chamando para a salvação, para que elas ficassem conhecidas de que o Espírito Santo está querendo livrá-las da condenação eterna. Queria Deus, se fizéssemos isso, irmãos. A Bíblia vai falar de pessoas que desprezaram a oportunidade de salvação. Dimas e Gestas, dois homens, dois salteadores que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus, tiveram a oportunidade naquele dia de receber a salvação. Hoje, se pudéssemos saber, conhecer, Dimas diria: olha, gente, eu estou no paraíso. Olha, gente, eu estou bem. Olha, gente, eu estou em paz. Olha, gente, eu estou sentindo um gozo. Dimas, por quê? Eu tive uma vida atribulada, pecaminosa, mas um certo dia, antes de morrer, nos 45 do segundo tempo, crucificaram aquele nazareno do meu lado, e eu acreditei que ele era o Filho de Deus, e que ele poderia perdoar os meus pecados, e confessei a Cristo publicamente. Eu aproveitei aquela única oportunidade que eu tive naquele dia, e pasmem, por crer em Cristo, por confessá-lo publicamente, eu vim parar no paraíso. E tem pessoas que estão no paraíso hoje, tem pessoas que estão na presença de Deus, tem pessoas que têm a vida eterna, estão junto com outros irmãos que morreram em Cristo Jesus, porque aproveitaram a oportunidade que tiveram de confessar a Cristo. Eles não pensaram assim: vou deixar para depois, vou deixar para a semana que vem, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. Eles, muito pelo contrário, falaram: Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Salvador. Confessaram a Cristo publicamente e foram salvos, foram perdoados, e hoje estão como Ele no paraíso. Aproveitaram a oportunidade que tiveram. Se pudéssemos perguntar para Jéssica, irmãos, se pudéssemos ouvir onde Gestas está e dizer, Jéssica ia falar: gente, não desperdice a oportunidade.
Eu tive oportunidade de ser salvo, de confessar Ele, de pedir perdão pelos meus pecados, mas até na hora da morte meu coração estava duro. Eu resisti, e agora para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais oportunidade. Isso mostra que tem gente que tem um coração tão duro, que até na hora da morte vai resistir o convite de Deus para a salvação, irmãos. Nós vamos ver que ele, Gestas e Dimas estão em lugares diferentes. Gestas e Dimas estão em lugares e um estado diferentes, tendo os dois a mesma oportunidade. Um está em tormento e o outro está em paz. Um está no paraíso, o outro está no Hades, no Sheol ou inferno. Um sofrendo e o outro em gozo. Os dois tiveram a mesma oportunidade, irmãos. Um aproveitou, um agarrou e o outro desprezou. Como pode isso? Como nós pensamos? É porque a oportunidade é assim. Uns aproveitam, uns agarram e outros desprezam. Deixam passar. Poderíamos falar de muitos que recusaram ou desprezaram as oportunidades, como Pilatos teve a oportunidade de ver Jesus, lavou as mãos. Herodes teve a oportunidade de mudar. Por que não falar de Judas Iscariotes, que andou com Jesus e desprezou tamanha oportunidade? Por que não falar daquele jovem rico que o Senhor Jesus encontrou com ele, e ele falando de salvação, o Senhor Jesus falou o que ele deveria fazer para ser salvo? Ele abandonou o Salvador e saiu entristecido. Pessoas que desprezaram, que rejeitaram a oportunidade de serem salvos. Parece que esses relatos que eu estou a falar não são só relatos históricos, irmãos. Não são coisas que aconteceram no passado. É algo que acontece nos tempos presentes. Pessoas que rejeitam a mensagem, que rejeitam o Salvador, que rejeitam a salvação. E se lá no Hades tem muitos que estão condenados a sofrer e a mercê por recusar as oportunidades, no paraíso existem muitos outros que estão em glória, em gozo, em satisfação, em contentamento por aproveitar as oportunidades, como Zaqueu. Jesus passando, o Senhor foi ver Jesus, se esforçou para ver Jesus. Jesus falou: desce daí que eu vou entrar na sua casa. Ele não hesitou, desceu logo, foi para casa, recebeu Jesus e falou: Jesus, olha, eu abro mão do que for preciso, eu faço tudo que é necessário, mas como se ele dissesse: eu quero ser salvo. Jesus falou: hoje a salvação entrou nesta casa. Por que não falar de Mateus, cobrador de impostos, que tinha benefícios ou ganhava dinheiro de uma forma fácil? Jesus chamou ele, e Zaqueu, Mateus também abriu. Por que não Pedro? Pedro também, ele está lá no paraíso e acreditou, ainda que errou, ainda que falhou, mas Pedro aproveitou a segunda oportunidade. Não fez como Pedro, de abandonar a Cristo, porque o cristão está sujeito a errar, a falhar, até cair. Mas se está vivo é porque Deus está dando oportunidade para consertar, para se arrepender, para se levantar. E Pedro é um exemplo disso. Jesus chamou, negou Jesus, mas não morreu. Teve a oportunidade de se reconciliar e voltar e servir ao Senhor. Maria Madalena, mulher que tinha muitos demônios, vivia oprimida e estava condenada, mas ao encontrar com Cristo, agarrou, aproveitou a oportunidade, como se ela dissesse: Deus me livre de voltar para aquela vida, Deus não deixa eu voltar a ser escravizada por
minha vida. Valorize o que Deus fez na sua vida. E manda não volte, diz o Senhor, não olhe para trás, não se esqueça da opressão, da escravidão que você vivia. Eu te dei uma oportunidade, eu te perdoei, te libertei, te levantei e te restaurei. Não perca esta oportunidade, diz o Senhor. Aleluia, oportunidades. Aí eu fico a pensar oportunidades para quem precisa confessar a Cristo, para quem precisa que está afastado reconciliar com Cristo. E às vezes quem está com Cristo está bem, mas fica desapercebido e acaba perdendo. E muitos que perderam a oportunidade se afastou e não voltou até hoje. Não conseguiu voltar até hoje. E outros morreram afastados. Essa semana eu recebi uma ligação de uma irmã que mora fora. E ela me disse: meu irmão, a nossa avó materna faleceu. E vai lá ver amanhã. Porque ela avisou minha mãe primeiro e depois me avisou. E aí eu liguei para minha mãe e falei: minha mãe, aguarda aí que eu vou pegar a senhora. Manhã, né, tem hipertensão, a gente ficou preocupado. E eu saí de casa para buscar minha mãe e pensando que a minha avó faleceu e pensando. Eu orava por minha avó. Eu já levei ela algumas vezes aqui na igreja. Já visitei ela, já orei por ela, já preguei por ela. Mas eu fui pensando, eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter insistido mais. Porque agora minha avó fez visita e eu orei esporadicamente. Mas e agora? Minha avó morreu, faleceu, sem declarar que Jesus é Senhor e Salvador da vida dele. Eu fui pensando nesse percurso até na casa da minha mãe. Chego na casa da minha mãe, pensa numa pessoa agoniada e ela já tinha ido. Eu me inspirou. Aí eu fui, quando eu cheguei na casa da minha avó, e pensando nisso tudo, quando eu chego na casa da minha avó, eu entro, né, e pensando em consolar minha mãe, consolar os tios, a família, né, e lamentando pela perda, pela morte da minha avó. Quando eu entro, a minha avó na sala, viva, falei: eu não estou entendendo. Aí disseram que era um boato. Uma mulher ligou para minha irmã, uma adolescente da minha irmã, dizendo: eu lamento muito, sua avó faleceu. Minha irmã foi, já falou com minha mãe, aí já ligou para mim. E aí, graças a Deus, oramos lá. Minha avó está brava até hoje com essa conversa. E disseram que matou ela, 88 anos de idade. Aí, irmãos, mas ali, o que eu aprendi? Eu tive uma nova oportunidade. No percurso de casa para mim, a casa da minha mãe, eu fui pensando: por que eu não insisti mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não evangelizei mais minha avó? Agora a coisa mudou. Minha avó estava viva e agora eu poderia fazer diferente. Eu estava tendo a oportunidade de orar mais pela minha avó, de evangelizar mais. Quando outro dia eu já estava lá na casa da minha avó: vó, vim te ver, orando por ela, pregando sobre Jesus, e fui embora. No outro dia cheguei: vó, vim te ver. Olha, como se esse negócio fosse até bom, o povo ficava mais preocupado com ela agora. Aí pregamos, conversamos, falamos da vida e fomos embora. Agora eu tive a oportunidade, estou tendo de fazer o que eu não teria se ela tivesse morrido. E se isso fosse com você? Se você recebesse a notícia de que seu filho, que está afastado, morresse, se você recebesse a notícia de que seus pais, que não são cristãos, morreu, um irmão seu, se fosse com você, mas fosse algo verídico, fosse real, o que você faria? Será que você culparia Deus por saber que ele morreu condenado, ela morreu afastada?
você ficaria deprimido, entraria em depressão. Você está tendo a oportunidade de fazer por ele e por ela mais do que você pode. Intensifique as suas orações. Esteja falando, pedindo a Deus sabedoria para evangelizar, para falar. Esteja intensificando nessa questão, porque Deus está abrindo a nossa mente e nos conscientizando de oportunidades que temos hoje, mas que não valorizamos, achando que vamos ter no dia de amanhã, como aconteceu comigo. E não podemos. E Isaías 55:3 ele fala: busque, invoque, enquanto se pode achar. Esse convite é para um Deus acessível. O profeta fala: busque, porque nós podemos achar. Ele disse, Isaías: vamos buscar, vamos invocar, porque Ele está disponível, Ele está acessível, Ele é aproximável. Nós precisamos, irmãos, acreditar nisso, acreditar no tempo que temos, na oportunidade que temos de buscar, de invocar tanto a Deus para as nossas vidas, quanto para outras pessoas que não têm a Deus, conduzindo-as, falando. E ele diz que esta oportunidade, Deus está acessível. O profeta dizendo para as pessoas: vamos buscar, nós temos acesso a Ele. Eu sou o profeta Isaías falando: vamos invocar, trazer Ele para dentro de nós, trazer Ele para nós. Nós podemos fazer isso. É como hoje, irmãos, nós podemos buscar a Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. O véu se rasgou de cima para baixo. Nós temos acesso à presença, ao trono, à glória de Deus. E precisamos valorizar esta oportunidade que temos para buscar a Deus. Amanhã pode ser tarde. Ou seja, quando o profeta falou isso aqui, ele diz assim: olha, vamos buscar a Deus. Por que, profeta? Porque ainda dá tempo, porque a porta da graça, como o Cláudio falou, está aberta, disponível. Ainda é possível buscar a Deus, ser perdoado por Deus, ser transformado por Deus, ser liberto por Deus, ser cheio de Deus, ser orientado por Deus, ter a presença de Deus. Ainda é possível. Falando que ainda é possível, porque eu estou pregando para gente vivas aqui nesta noite. Se eu estivesse pregando no cemitério, eu diria: não tem mais jeito, já estão mortos. O autor aos Hebreus diz que morreu, está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue o juízo. Não adianta. Mas para a igreja, onde o povo está vivo, ainda há tempo para buscar, para se encher, para viver, para desfrutar das coisas de Deus para as nossas vidas. Ainda tem tempo de você ver ele, de você ver ela na presença de Deus, na casa de Deus, do seu lado aqui adorando e ouvindo a Deus. Ainda você tem tempo, ainda nós temos tempo. Então vamos fazer o que nós podemos para alcançar esses feitos. Eu estou pregando aqui, irmãos, nesta noite, desde que o Senhor começou a falar comigo no decorrer dessa semana, eu tenho ficado um pouco aflito com esta mensagem. Não quero assustar ninguém, não. Mas quando Deus está falando de oportunidade, Ele é onisciente, Ele sabe do dia de amanhã. Glória a Deus. Ele sabe do que pode acontecer amanhã. Então escute em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí, por favor. Eu quero te pedir encarecidamente, coloque as suas duas mãos, uma mão em cada ouvido seu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque isso.
Faça isso em nome de Jesus. Aleluia. É uma direção do Espírito de Deus, para que todo comichão, toda obscuridade, toda barreira que tem se levantado, que tem pedido a mim e a você de não ouvir, de não entender, de não compreender, de não valorizar, de não agarrar, de não abraçar as oportunidades de Deus, que saia nesta noite no poder que há o nome do Senhor Jesus, e que possamos estar sensíveis, que possamos compreender que as oportunidades de Deus podem ser únicas para as nossas vidas. Nós vamos ver que Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A expressão do versículo vai dizer também enquanto se pode achar. Isso significa reforça a urgência de buscar a Deus. Busque, invoque-o enquanto se pode achar. Ele está dizendo para Israel, há uma necessidade urgente de se buscar a Deus enquanto se pode achar. Deus está, primeiro ele falou, ao nosso alcance, porém esta oportunidade não será para sempre. Quando ele diz busque ao Senhor enquanto se pode achar, ele traz esperança, como se dissesse: busque a possibilidade de Deus mudar, de Deus operar, de Deus fazer. Em contrapartida, aproveite, porque esta disponibilidade não será para sempre. Oportunidades não são para sempre, e precisamos aprender. Isso o profeta está dizendo para Israel, e o Senhor dizendo para nós hoje, que a oportunidade de Deus, ela tem prazo. Oportunidade de Deus, ela tem limites. Oportunidade de Deus, ela pode se acabar. Então temos que aproveitar as oportunidades quando Deus nos chamar, quando Ele nos atrair, quando Ele nos convidar. Eu sei que aqui tem muitas, a igreja que já aproveitou desta oportunidade de servir a Cristo e continua na presença de Deus. Mas continue valorizando, continue priorizando, continue cultivando isso. Não perca, como já falei, volto a dizer, muitos jogaram fora e morreram, e o que eu tenho ouvido nesses últimos dias é que morreram alguém ali, pastor, foi, e eu acredito que era desviado, eu lamento. Morreu tal pessoa ali, pastor, foi mesmo, quem era? Era tal pessoa assim, jovem, e era afastado do Evangelho. Pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer, de servir, no decorrer do tempo foi esfriando, no decorrer do tempo deixou de valorizar, foi se afastando, e que não tiveram mais a oportunidade de voltar para a presença de Deus e que morreram afastados. Por isso que Tiago 5, 19 e 20, Tiago fala assim: se alguém trouxer um desviado, o texto fala desviado, desviou do caminho, saiba que apagará multidões de pecado e que livrará tal alma da condenação. Então Tiago vai falar da possibilidade que tem quando alguém traz um afastado ou desviado para a presença de Deus. Ele está falando que existe a possibilidade e existe benefícios. O que nós precisamos fazer, vamos fazer o que estiver
no nosso alcance para que isso aconteça, para ajudar os que estão e para permanecer firmes. Continue cultivando, continue buscando, temendo, abrindo mão do pecado, porque assim nós continuaremos valorizando a oportunidade de salvação que nós tivemos. Em contrapartida, a Bíblia não fala só de oportunidade de salvação. Eu estou sendo fiel à exegese do texto em pregar sobre a oportunidade de salvação, mas em contrapartida, a Bíblia vai falar de oportunidades, e oportunidades concernente ao que, pastor? Concernente ao desenvolver habilidades e talentos, oportunidades em melhorar uma situação ou em uma condição, oportunidades de alcançar um objetivo ou uma meta, oportunidade de estabelecer conexões ou relacionamentos. E nós vamos encontrar na Bíblia muitos exemplos de pessoas que aproveitaram oportunidades não para ser salvo, mas para serem abençoados, para crescerem, para desenvolverem, para conseguirem alvos e metas, ou então para se relacionar bem com pessoas. Porque não falar da mulher cananeia, aproveitou a oportunidade. O Senhor Jesus estava passando com a filha escravizada e doente, ela agarrou a oportunidade, chorou, pediu, insistiu, até que Jesus fez um milagre na vida dela. Porque não falar da mulher do fluxo de sangue, que não tinha como chegar lá, mas ela se esforçou ao ponto de ir se arrastando, irmãos, até tocar na orla da veste do Senhor Jesus, porque ela dizia: olha, eu acredito que se tocar nele, eu vou ficar curada. Como aquela mulher dissesse: não é todo dia que tem culto, não é todo dia que Jesus está aqui, passando por aqui, agora que ele está, que a presença dele está, eu vou aproveitar, vou me esforçar para tocar na orla da veste dele. Nós precisamos, irmãos, nos esforçar. Não é todo dia que temos culto no templo, não é todo dia que sentimos a glória, a manifestação de Deus neste lugar. Então aproveite o dia que o Senhor manifestar, o dia que o Senhor descer, o dia que o céu se abrir, para desfrutar, para tocar e ser tocado por ele, para ser sarado por ele, para ser cheio e batizado com o Espírito Santo dele. É triste quando nós vemos, quando o culto está assim mesmo, é difícil mesmo, mas tem dia que a presença de Deus está real, Deus rasgou o céu, Deus está manifestando. Aí tem irmão conversando com irmão, tem irmão brincando no celular, tem irmão olhando para fora, desapercebido, está perdendo a oportunidade de tocar nele, e dele tocar, de ser curado, de ser cheio da presença dele. Não perca a oportunidade de ser abençoado por ele. Aí fica a vida toda, eu vou na igreja, nada muda. Alguém recebe, eu não recebo, alguém é cheio, eu não sou cheio, alguém leva vontade, eu não sou. Mas se não aproveita as oportunidades, glória a Deus, não aproveita as oportunidades. Paulo falando de oportunidades, aproveitar oportunidades. Paulo aproveitou a oportunidade de ter conhecimento da palavra sendo formado aos pés de Gamaliel. Paulo, um dos únicos que conhecia o Velho Testamento, conhecia a palavra, a Bíblia, mas ele vai dizer que ele foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo não perdia a oportunidade de perguntar e de aprender concernente à palavra de Deus. Isso fala a oportunidade de adquirir conhecimento, de adquirir sabedoria. Mas você não acredita que tem gente que deixa de vir para a igreja, adquirir conhecimento e sabedoria para assistir televisão, para ficar assistindo novela, para ficar assistindo Netflix,
para ficar assistindo futebol, é gente que não sabe aproveitar das oportunidades. Salomão, o homem mais sábio da terra, recebe Jesus, chegou a dizer assim: olha, conhecimento, sabedoria tem que ser pago, tem que dar ouro, tem que dar prata. É por isso que Aronil sempre defendeu isso aqui, porque, irmãos, tem gente que tem acesso de graça, conhecimento, sabedoria de Deus, e despreza e troca por coisas fúteis e passageiras. São gente que não sabe valorizar a oportunidade de conhecer a Deus, a oportunidade de crescer em sabedoria, a oportunidade de crescer em conhecimento de Deus. Aleluia. A Bíblia vai falar de oportunidades. Isaías 55:7, oportunidades de salvação, mas fala de muitas outras oportunidades de ser salvo, de ser abençoado, curado, liberto, de ter conhecimento, mas de ser próspero como Jabes. E Jabes teve a oportunidade, orou, invocou a Deus, e Deus levantou Jabes e tornou Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. Jabes aproveitou a oportunidade que Deus deu ele para sobressair, para ser diferente dos irmãos, e Deus abençoou Jabes grandemente. Isaac aproveitou a oportunidade de ter Rebeca, de ter a sua esposa, de ter a sua amada. Tem gente que perde quem ama, porque não valoriza, porque não cultiva, porque não respeita, porque não faz aquilo que é devido. Isaac fez, teve a amada do coração dele na vida dele. O que ele fez? Ele aproveitou, amando, respeitando, valorizando, porque senão perde, e depois que perder não adianta chorar. Nós precisamos valorizar o nosso cônjuge tão amado, e quando nós temos, nós precisamos valorizar os nossos pais enquanto está vivo. Hoje mesmo tem muitos que estão no cemitério visitando os pais, o túmulo dos pais, levando flores, levando presentes, falando coisas bonitas, mas não fazia isso quando os pais estavam vivos, não aproveitava a oportunidade de ter um pai para presentear, para cuidar, para dizer palavras bonitas. Aí depois que perdeu, aí vai querer fazer. Perderam a oportunidade de valorizar as pessoas, e nós não podemos. Escute Deus dizer: valorize quem Ele colocou do seu lado, valorize pessoas, porque senão podemos perder as mesmas, irmãos. A Bíblia vai falar em João 9:4 que o Senhor Jesus, Ele vai dizer assim, falando agora de oportunidade de cumprir a missão de Deus: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha o que o Senhor Jesus está falando agora aqui, como exemplo de realizar a missão de Deus, como exemplo de fazer a vontade do Pai. Ele vai dizer: convém que eu faça enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa expressão que ele diz, convém que eu faça enquanto é dia, ele está dizendo: eu tenho que fazer a obra do meu Pai enquanto eu estou vivo. A noite que representa a morte, dia representa a vida, noite representa a morte. Ele diz: eu tenho que cumprir a missão do meu Pai enquanto eu estou vivo aqui na terra. Depois que eu morrer, não vai adiantar cumprir a missão. Então isso nos ensina a cumprir a missão, a vontade, o querer de Deus para as nossas vidas, enquanto nós podemos, enquanto nós estamos vivos. As obras daquele que me enviou para dar a missão dada pelo Pai. Deus está nos dizendo: desperta, levanta. Eu te confiei algo tão importante, eu te confiei algo tão lindo, e você está esperando o que para realizar? E você está esperando o que para fazer? Às
vezes na igreja tem tanta deficiência, tem tanta coisa para fazer, mas com tanta gente parada, com tanta gente que não se dispõe, e está esperando morrer para depois querer fazer. Jesus disse que não, que a vontade, a missão que Deus deu é fazer enquanto Ele está vivo. E ouça o que Deus está falando conosco nesta noite. Deus está falando conosco. Eu não sei o que vai suceder e o que vai acontecer no dia de amanhã, mas eu sei que hoje é uma noite de oportunidade de Deus. Hoje é uma noite de oportunidade de Deus. E cada um sabe da sua vida. Cada um sabe do que é devido ou necessário para melhorar. Do que é preciso e daquilo que Deus chamou para fazer. Meu Deus. Nossa, que mandará na saia. Nós vai fazer 5 meses que levantamos o grupo de evangelismo. Até hoje não teve um evangelismo sequer. 5 meses, nós estamos esperando o quê? Nós estamos esperando o quê? Para marcarmos, para tomarmos uma decisão, para realizarmos um trabalho. Eu venho a falar isso aqui, mas tem uma coisa que eu procuro, é temer a Deus e transmitir a palavra dele que vier a mim. Precisamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Quem quiser e puder ficar de pé, eu vou estar fazendo oração pela sua vida. Aleluia. E que você também ore. Cada um sabe da sua vida. Cada um sabe da sua decisão. Se tem alguém que não é cristão, que está afastado e deseja aproveitar esta oportunidade para reconciliar com o Senhor, venha aqui na frente que nós iremos orar pela sua vida. Se tem alguém que está afastado, com a aliança quebrada, ou ainda não é cristão, nunca foi cristão, hoje é uma oportunidade para você.